Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém? Para quem não me conhece, missionário Marcos. Hoje nós estamos indo para o quinto estudo. Vamos falar sobre o que? Perdão. O que é o perdão? É fácil de perdoar? Não é fácil? Então nós vamos entender um pouco mais sobre o perdão, né? Da onde vem o perdão? Vem dentro da gente, perdão é uma energia, perdão é algo sobrenatural. Então nós vamos entender essas e outras perguntas agora no estudo, tá bom? Para você que está chegando aqui agora, você se inscreva no canal, dê o like, compartilha para que esse vídeo não pare até você, para que esse vídeo chegue até outras pessoas, me ajude a sermos missionários em Cristo Jesus. Toda vez que você divulga o vídeo, se inscreve no canal, compartilha, você está fazendo o quê? Está sendo um missionário para o reino de Deus, amém? Porque esse canal não é meu, não é seu, esse canal é de quem? É do próprio Deus, do próprio Espírito Santo, amém? Então é Ele que está conduzindo esse canal. Então nos ajude, nós só somos mordomos de Cristo, né? De Deus, né? Então, cada um de vocês nos ajude para que possamos alcançar mais pessoas que possam estar assistindo e estar tirando suas dúvidas aí no canal. Se você tem alguma dúvida, deixa escrito aí embaixo nos comentários, que assim que possível a gente vai responder todos vocês, tá bom? E aqui o nosso intuito é estudarmos unicamente a nossa regra de fé, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia pergunta e a Bíblia responde. Pessoal, antes da gente começar, gostaríamos da gente fazer uma pequena oração. Feche seus olhos e vamos falar com Deus, tá bom? Querido Pai, estamos aqui na Tua presença. Eu e nossos amigos do outro lado da telinha, estamos com mais um estudo, que o Espírito Santo abra nossa mente, nos dê um entendimento, abre nosso coração e que possamos, Pai amado, estudarmos, entendermos um pouco mais sobre o que é perdão, Pai. Então, abençoe a mim, guia meus passos, e agora importa que eu me diminua e que Cristo cresça em minha vida e que também abençoe as pessoas que estão do outro lado da telinha, que elas possam abrir o seu entendimento, compreender, praticar e também transmitir a outras pessoas. Esse é o mais importante, Pai amado. Então, obrigado por tudo e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Né? Pessoal, o título é muito forte, é sobre perdão, e eu já queria iniciar aqui contando uma história para vocês, tá bom? Uma família de missionários, o pai, a mãe, o filho, a filha, foram para a República do Palau. Ali eles ponharam uma meta em suas vidas de ficar ali naquele lugar 6 anos trabalhando para Deus. Essa era a meta do casal, ficar 6 anos ali, né, sendo missionário do reino de Deus, né? Quando passou 1 ano e meio que eles estavam ali fazendo o trabalho, certa noite houve uma tragédia. Eles estavam dormindo e um rapaz com aproximadamente 40 anos entrou em sua residência, foi ali com o uso de entorpecentes, de droga, né? Foi ali furtar ali alguns eletrodomésticos, algo do tipo, e ali o casal estava dormindo, escutou um barulho, eles foram ver o que estava acontecendo e deparou com esse rapaz. Esse rapaz ali, com o uso da droga ali, ficou meio descontrolado, pegou sua arma, atirou contra o pai, contra a mãe, contra o filho, contra a filha. Ali houve uma grande tragédia. Só que o que esse rapaz não esperava era que no meio dessa tragédia, ali a menininha iria sobreviver. Ela sobreviveu. Estava toda a família, ali o país se comoveu, né? A cidade, estavam todos ali prestando a última homenagem para aquela família, e ali estava a mãe do missionário, né? E a mãe do missionário convidou para estar presente também a mãe do assassino. Dá para entender uma cena dessa? E a mãe do assassino estava ali, ela convidou a mãe do assassino para que esteja ali no funeral, e ali ela fez um discurso e ela convidou essa mulher para estar ali também no discurso. E ela falou as seguintes palavras, né? Ela falou que implorou ali, pediu, né? Ela pediu para a mãe do assassino que orasse ali com ela para que Deus convencesse o seu coração, para que Deus amolecesse seu coração, para que ele possa ser levado ao arrependimento daquilo que ele fez. Pessoal, quem de nós teria coragem de fazer isso? Quem de nós teria esse sangue
de fazer isso que aquela mãe fez? De chamar a mãe do assassino, embora que ela não tenha nada a ver, mas de estar ali com ela, clamando, orando, e pelo seu próprio filho, não é nem pelo filho dela, o filho dela estava no caixão da missionária, pelo filho do condenado, né? Para que ele possa se converter. E essa cena mexeu muito com o presidente daquele país, ao ponto dele fazer um pequeno discurso. Eu vou ler aqui para vocês esse discurso. Ele diz assim: a cidade da senhora Paiva de perdoar permitiu à nação inteira a começar um processo de cura. A atitude dessa mãe ajudou muitas pessoas a olhar além da tragédia e ver que podemos nos perdoar e viver juntos. Esse foi o discurso do presidente Thomas Zimmer, né? Thomas Zimmer. Então esse foi o discurso do presidente, que levou a nação inteira a perdoar uns para com os outros. Olha, uma atitude simples de uma mãe. Em vez dela estar revoltada, em vez dela estar ali aflita, angustiada, nem querendo ver os familiares dele, piorou ele, e agora ali orando com a mãe dele, e agora ali levando uma nação inteira a refletir em suas vidas e liberarem perdão uns para com os outros. Isso, meus queridos, isso só vem dos céus, isso só vem de Deus, não há outra explicação. Então agora nós vamos entender como é o perdão, né? O perdão, para vocês terem uma ideia, ele tem duas dimensões: humanamente horizontal e tem divinamente vertical. Então, ou seja, vem dos céus, né? E ele tem 4 condições, o perdão. E agora nós vamos entender um pouco mais dessas condições, né? Gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Hebreus 11. Vamos lá para Hebreus 11, né? Hebreus 11 está depois de Tito, né? De Filemão, na verdade. Hebreus 11, versículo 6. Todos acharam? Amém? Ou misericórdia? Amém, né? Então vamos lá. Hebreus 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Uau! Então aqui nós vamos entender por que os cristãos têm fé e qual é a importância de fé aos cristãos. Aqui nós vimos, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. De fato, então, ou seja, é um fato. Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Capítulo 11, versículo 1, fala assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicções de fato que se não veem. Tá vendo? Agora o 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que o buscam. Então, ou seja, aqui sem fé é impossível nós agradar a Deus, é impossível. Por que os cristãos necessitam de fé? Por que os cristãos falam muito sobre a fé? Então, por quê? Agora nós entendemos um dos motivos, né? Porque sem fé nós não conseguimos agradar a Deus. Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Vamos voltar aí um pouquinho, vamos ler em Tiago. Algumas folhas aí, tá? Vamos ler Tiago. Vamos ver o que Tiago tem a dizer. Tiago 2,26. Tiago 2,26 vai falar. Acharam? Amém ou misericórdia? Amém, né? Vamos lá. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta, né? Aqui está falando de espírito,
mas é um outro tema, é um outro assunto que nós também vamos fazer um estudo sobre corpo, almas, né? Mas aqui está falando o quê? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, ou seja, temos que ter fé, esperança daquilo que nós não vemos, mas também temos que fazer o quê? Termos obra naquilo que nós pegamos, palpamos, né? Então, ou seja, fé e obra andam juntos, né? Porque fé sem obra, obra sem fé é morta, né? Tá compreendendo? Vamos lá para Romanos. Volte aí. Romanos. Depois de Coríntios. Romanos 5, capítulo 5, versículo 1. Todos acharam? Amém? Fala assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Uau! Olha que importância, hein? Somos justificados diante a fé. E temos essa paz que vem de Deus. Que temos o quê? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, se nós temos paz, se nós dormimos, se nós trabalhamos bem, tudo que nós fazemos de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tudo começa pela fé, porque nós acreditamos em Deus, acreditamos em Cristo, acreditamos tudo na Bíblia, acreditamos tudo que acontece, tudo que aconteceu. Então, através da fé temos essa paz, porque é Deus através de Cristo que nos dá. Amém? Porque os cristãos têm que usar a fé. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, cristão fala muito sobre fé, cristão usa muita fé. Ai, dá até raiva ficar perto dele, porque fala muito de Deus, fala muito de fé. Agora você entendeu a importância, porque sem fé nada acontece. Sem fé nós não agradamos a Deus. Agora vamos entender qual é o objetivo da fé. Nós entendemos por que temos que ter fé, agora nós vamos entender qual é o objetivo da fé. Vamos ler 1 João, lá no finalzinho, perto de Apocalipse. Vamos voltar para lá. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Agora nós vamos entender o objetivo da fé. Todos acharam? Amém? Vamos lá, acompanha aí. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém. A nossa fé. Louvado seja Deus, louvado seja Cristo, né? Ao Espírito Santo que está conosco, nos orientando através da fé. Amém? Então é isso. Agora, as pessoas falam assim: eu não consigo fazer tal coisa, é impossível fazer isso, é impossível fazer aquilo, é impossível a gente adquirir fé, é impossível a gente guardar mandamento, é impossível a gente fazer isso, é impossível aquilo. Tudo põe empecilho, tudo é impossível. Só porque é impossível, porque você não quer fazer. Só porque é impossível, porque essa pessoa não quer fazer. Se você deparou com pessoas assim, porque elas não querem fazer, elas pegam isso e usam de amuleto, né? Mas nem sempre o amuleto vai funcionar. Está funcionando agora. Mas quando estiver frente a frente com Cristo naquele grande dia, o amuleto não vai salvar ninguém. Entendeu? Então, é bom cada um rever a sua vida, né? Cada um de nós revermos nossa vida. Por quê? Porque, sim, aqui está explicando que Deus que dá a vitória para a gente. A vitória para cada um de nós, para todos aqueles que querem ter a vitória, mas intermédio da fé. Mas tem que termos fé, senão não há vitória. Amém? Vamos lá, 1 Pedro, voltar um pouquinho atrás aí. 1 Pedro 1 e 9. Capítulo 1, versículo 9. Acharam? Amém? Vai nos dizer assim: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, ou seja, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, temos que ter fé. Então, qual é o objetivo da fé? O objetivo da fé é o quê? É vencer o mundo, né? E nos dá salvação. Simples assim. Qual é o objetivo da fé? O objetivo da fé é vencermos o mundo e ganharmos a nossa salvação, a vida eterna. Você quer coisa melhor do que isso?
Não existe. Eu acredito que aqui no mundo não tem coisa melhor do que nossa salvação. Não tem. Podemos ter bilhões de dinheiro, podemos ter a melhor posição, podemos morar no melhor lugar aqui no mundo, mas não tem preço que pague a nossa salvação. Amém? Então, olha a importância da nossa fé. Agora nós vamos aprender um pouco lá em Romanos. Vai lá para Romanos capítulo 10. Nós vamos aprender um pouco como desenvolver a nossa fé. Bom, missionário Marcos, eu quero desenvolver a fé. Como que eu vou desenvolver a fé? Que atitude eu tenho que tomar para desenvolver a fé? Agora nós vamos entender. Romanos 10, capítulo 10, versículo 17. Vai nos dizer. Está acompanhando? Amém. Vamos lá. Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém? Agora você entende a importância da Bíblia? A fé vem através da pregação, e pela pregação vem pela palavra de Cristo, né? Então, ou seja, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, uma coisa puxa a outra. A Bíblia, o Antigo Testamento, ela aponta para Jesus. Agora, o Novo Testamento é Jesus em pessoa. Então, ou seja, a salvação, a fé, vem tudo de Cristo. Amém? Vem tudo da palavra de Deus, né? Agora nós vamos entender um pouco mais o que Jesus veio fazer, né? Então, ou seja, o que Jesus veio fazer? Qual que é a função de Jesus, né? Lucas, vamos lá para Lucas, voltem um pouquinho. Lucas 5, versículo 32. Amém? Eu ainda estou procurando. Amém? Lucas 5, versículo 32. Vai nos dizer assim: não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Agora você entende porque Jesus andava com pecadores? Agora você entende porque Jesus andava ali com os leprosos, os doentes, os enfermos? Só porque aqueles doutores da lei tinham raiva de Jesus? Porque Jesus, ele fazia o quê? Ele andava com as pessoas da classe mais baixa, mais média, os necessitados, os órfãos, as viúvas, as pessoas, as crianças, os idosos, as pessoas que necessitavam da sua ajuda, da tua misericórdia. Então Jesus amava de andar com esses grupos de pessoas. E os fariseus não, faziam acepções de pessoas, só andava da alta elite, negligenciavam, faziam acepções de pessoas, sim, financeiro, por doença, por qualquer motivo. Aqueles homens eram homens hipócritas. Jesus disse várias vezes: vocês são hipócritas, louvem a Deus de lábios, mas o coração de vocês está longe. Então você entende porque Jesus andava com leprosos, com doentes, com enfermos? Só por quê? Porque tinha uma razão. Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. Ele deixou bem claro. Então, ou seja, aqueles fariseus se achavam acima de Deus. Eles se achavam os doutores, né? Como se diz, né? A palavra diz mesmo que eles são os doutores da lei, né? Então, ou seja, eles ponhavam a lei acima de tudo. A lei temos que guardar, tem lei. Lei no trânsito, lei, todas as áreas da nossa vida temos leis. A lei, a Bíblia tem lei. Só que nós não podemos transgredir nem a lei acima dos homens e nem os homens acima da lei. Tem que haver o quê? Um equilíbrio, né? Então tudo tem que ser moderado. Nem para mais e nem para menos. É um equilíbrio. Então agora nós entendemos, né, um pouco mais sobre Jesus, né? O que Jesus veio fazer. Então ele veio trazer arrependimento para a humanidade. Ele veio trazer confissão de fé, arrependimento, e veio trazer amor, e veio trazer o quê? Esperança para a humanidade. Amém? Vamos ler também, irmãos, Romanos 2:4. Abre lá, volta lá em Romanos, capítulo 2, versículo 4, né? Vamos entender o que nos leva ao arrependimento, né? Romanos 2, versículo 4. O que nos leva ao arrependimento? O que pode nos levar ao arrependimento? Acharam? Amém? Vamos lá. Ou despreza
a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então, ou seja, aqui é uma pergunta. Será que hoje nós estamos negligenciando a bondade de Deus? Negligenciando a misericórdia de Deus? Quando eu não quero o amor de Deus, quando eu não quero ver eu tenho raiva de crente, eu tenho raiva de um irmão assim, eu tenho raiva do outro assim, porque lê a Bíblia, porque está buscando, porque está orando. Então a pessoa está sendo negligente, porque não há outro meio de salvação, a não ser que a gente se render aos pés de Cristo, a não ser que a gente se render aos pés de Deus, a não ser que a gente esteja ali orando, buscando, clamando a Deus. Ele é o único que pode nos levar ao arrependimento. É através da bondade de Deus que nós temos o arrependimento. A bondade de Deus que nos liberta, porque Ele nos amou primeiro. Agora vamos lá em Salmos. Nós vamos entender o que faz o pecador arrependido. Então, ou seja, lá em Salmos, no meio da Bíblia aí quase, no Antigo Testamento. A pessoa que está arrependida, o que ela faz, né? Nós vamos entender agora. Salmos 38, 18. Acharam? Amém? Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza que causa do meu pecado. Então, ou seja, confesso a minha iniquidade, suporto a tristeza por causa do meu pecado. Então, ou seja, o que pecado traz para nós? Só tristeza, só angústia, só aflição, só nos distancia de Deus. É isso que pecado traz. Ele não traz mais nada de bom além disso. Então, meus queridos, agora nós entendemos, né, o que o pecado traz. Vamos ler lá em Atos 3:19. Vamos lá, volta lá no Novo Testamento. Atos 3:19. Tem algo para dizer para cada um de nós. Amém? Fala assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, ou seja, aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim: arrependam, deixe os seus pecados, deixe sua iniquidade, como o salmista ele fez, ele se arrependeu. Agora Paulo está dizendo para nós: arrependam, para que vós, todos vós, tenhamos o quê? Vamos ver aqui, tenhamos para que possamos deixar os vossos, para que não possamos ser cancelados, ou seja, para que nós não seremos destruídos. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: arrependam dos seus pecados, dos seus maus caminhos, dos seus desígnios, dos seus maus caminhos, para que vocês não possam ser destruídos naquele grande dia. Então é isso, meus queridos. Olha o que o pecado traz, né? Tristeza. E ele traz aqui também o que nós devemos fazer depois que nós estamos arrependidos, é confessar. Então aqui nós temos que confessar a Deus. Mas espera aí, mas Deus não conhece? Deus já não sabe? Deus é onisciente, onipresente? Deus não é o de ontem, de hoje, de sempre? Deus não conhece o nosso pecado? Conhece, mas Ele quer que nós confessemos a Ele, unicamente a Ele. Deus quer que nós confessemos a Ele. Vamos lá em Provérbios 28, aí no Antigo Testamento. Assim, Provérbios 28, 13, fala assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Vou ler o 14 também. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Então, ou seja, o pecado nos afasta de Deus. Quando a gente não entendemos a fé, não tem como se achegar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós pecamos e nós não confessamos nossos pecados, nós fazemos o quê? Nós somos transgressores, né? Jamais vamos ser prósperos. Pode ser sim o financeiro, pode ser sim também a vida espiritual. Sempre anda mal-humorado, sempre reclamão, sempre brigando com um, brigando com o outro,
causador de intriga, porque são pessoas mal amadas, são pessoas que não se libertou do perdão. Eu sei que talvez ela foi machucada, eu sei que essa pessoa talvez um dia alguém machucou, feriu, doeu, e ali ela carrega aquela mágoa. Eu entendo você, eu entendo claramente você o que você está passando, mas aqui hoje, nesse momento, Deus te pede para deixar Ele ser Deus na sua vida. Deixe seus pecados, confesse, libere perdão para que você possa sair dessa miséria, para que você possa ter uma vida digna diante de Deus, uma vida com sorriso, uma vida mais alegre, uma vida mais menos amarga, porque aqui no mundo nós vamos ter a nossa amargura, mas quando a gente está próximo de Deus, liberto dos nossos pecados, nós tem um fardo mais leve. Sim, é mais leve, porque Deus carrega o nosso fardo. Ele ajuda nós a carregarmos nosso fardo. Então, não endureça o seu coração. A palavra de Deus fala assim: eis que estou à porta e bato. Mas por que está à porta? Porque Ele quer mudar o teu coração, Ele quer entrar, Ele quer cear com você e você com Ele. Então, liberta-se, nós devemos nos libertar. Eu sei, sim, que às vezes as pessoas machucam a gente, as pessoas ferem a gente, mas também, quantas pessoas eu também não já feri? Então é isso, é perdoar e ser perdoado, é recíproco, é perdoar e ser perdoado. É isso que Deus vem mostrar para cada um de nós. Então, ou seja, para nós adquirir o amor de Deus, nós temos que nos perdoar, temos que também a ser perdoados, fé em Cristo Jesus e confessar os nossos pecados. Vamos ler aqui também, alcançarmos também, além de nós prosperar quando a gente nos liberta do pecado, quando nós libera perdão, nós liberta dos pecados, nós fazemos o quê? Quando nós confessamos a Deus, próspero, e também nós vamos alcançar a misericórdia de Deus. Nós vamos ser próspero e também vamos alcançar a misericórdia de Deus. Amém? Quer coisa gostosa do que essa? Não tem preço que pague isso, meus queridos. Não tem preço que pague isso. Vamos lá, 1 João. Agora nós vamos entender o que Deus faz quando nós confessamos nosso pecado. Ou seja, eu já confessei a Deus, agora o que Deus faz? 1 João, lá no Novo Testamento, perto de Apocalipse, encostadinho ali. Acharam? 1 João, agora nós vamos ver 1 e 9. 1 João 1 e 9. João 1 e 9. Fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Então, ou seja, se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel, justo para nos perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Amém. Louvado seja Deus. Olha que Deus faz. Deus faz grandes coisas, grandes prodígios para nós. Então, ou seja, Ele nos liberta, né, do nosso pecado, e além de tudo Ele nos purifica e nos justifica. Então Jesus justifica perante o Pai. Quando nós pecamos, fazemos uma coisa errada, nós caímos, pecamos, ponhamos o joelho no chão, confessamos para Jesus, aí a oração chega, o Espírito Santo leva a oração até Deus. Aí Deus olha assim, aí o filho olha para o pai e fala assim: Pai, perdoei. Pai, perdoa através do meu sacrifício. Aí o pai balança a cabeça, dá aquela risadinha: eu aceito, meu filho, eu aceito. Os três trabalham em conjunto. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três em conjunto. Os três trabalham em conjunto. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Então a oração, o Espírito Santo leva até Deus e chega até Jesus. E Jesus olha para o Pai e fala assim: Pai, aceita através do meu sacrifício. E o Pai balança a cabeça: aceito. Está perdoado, meu filho. Amém? Então vamos continuar lendo. É lindo, irmãos. E é Deus que nos justifica. Se Satanás for lá bater na porta do céu, mas espera aí, ele errou, ele caiu, ele foi fraco, ele errou aqui, ele errou ali. Aí Jesus também vai falar assim: ele também pediu perdão aqui, ele também pediu perdão ali, e foi através do meu sacrifício, eu perdoo ele aqui, eu perdoo ele ali. Amém? Deus é bom, Ele nos justifica. Satanás não presta, mas Deus é bom. E Satanás não presta. Vamos ler Miqueias, lá no Antigo Testamento. Miqueias, letras menores.
pouco antes de Mateus. Vamos ler Miqueias 7,18. Miqueias capítulo 7, versículo 18. Vai nos dizer assim. Acharam? Amém? Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão, do restante da tua herança, do restante da sua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Vamos ler até o 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Olha só, o Senhor aqui, ele está dizendo assim, quem é esse que perdoa os pecados? Quem é esse que tem toda a autoridade de perdoar pecados? Quem é esse que nos limpa das nossas transgressões? Quem é esse? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, amém? Então seja, louvado seja Deus. Deus não tem prazer em reter as bênçãos, Deus não tem prazer de reter o perdão. Deus, Ele passa o dia, quando a gente erra durante o dia, Deus passa ali vibrando para que nós possamos nos arrepender o mais rápido possível, porque Ele está louco para nos dar o perdão. Ele tem mais interesse de nos perdoar do que nós pedimos perdão. Gente, isso é sério. Amém? É bonito de se ver, mas ao mesmo tempo é triste. Por quê? Porque nós às vezes ficamos guardando dias, meses, anos, retendo aqui as nossas bênçãos. É nós mesmos que seguramos nossas bênçãos. Por quê? Porque nós não liberamos perdão. Agora aqui Deus vem falar o quê? Que tem pressa de nos dar perdão. Vamos ler o 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Amém? Você já ouviu falar isso aí? Que Deus pega os nossos pecados e joga na profundeza do mar? Aqui em Miqueias 7:19 fala, realmente Ele confirma, Ele pega todos os nossos pecados e joga na profundeza do mar. Amém? Glória a Deus, né? Deus é bom. Então seja, Deus Ele é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Ele quer nos perdoar, nos purificar e jogar nosso pecado o mais rápido possível na profundeza do mar. Amém? Vamos ler Isaías 43:25. Um pouquinho para trás aí. Isaías 43, depois de Jeremias. 43:25. Acharam? Amém? Vai nos dizer assim. 43:25. Vai nos dizer assim. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Amém. É Ele, é Deus, é Jesus que paga nossos pecados. Por amor que Ele tem a nós, Ele nem lembra. Então, ou seja, aqui o profeta está nos dizendo, né? Então, o que eu quero passar aqui para vocês, quando eu erro com meu irmão, com meu próximo, eu tenho que ir lá pedir perdão para ele. Eu tenho que liberar perdão. Quando alguém machuca a mim, eu tenho que também liberar perdão. E também eu tenho que confessar para Deus. Deus quer que eu ponha meu joelho no chão. Ó Deus, eu fiz isso, eu não fiquei contente com essa minha atitude, me perdoa. Eu já pedi perdão para Ele, a pessoa me perdoou, agora eu também quero pedir perdão para o Senhor. E Deus fala assim, tá perdoado meu filho, tá perdoado. Jesus fala assim, tá perdoado, amém? Agora, o que nós temos que tomar cuidado é com um pequeno detalhe, né? Nós não devemos confessar para homens, nós não devemos se confessar para homem, a não ser que a gente machucou ele ou fez alguma coisa contra aquele meu irmão. Mas se eu não fiz nada com ele, não tem o porquê de eu ir lá confessar com ele meus pecados. Tá entendendo, meus queridos? Temos que tomar muito cuidado nisso. Deus não quer, falou aqui agora, confessar somente a Deus, não a homens. A não ser que nós ferimos, machucamos, pisamos em alguém, maltratamos, ou precisamos de perdão. Ali você se entende ali com outro ser humano que você magoou ou que ele te magoou. E depois você vai se entender com Deus. Mas se o teu pecado for só você e Deus, que você confessa só para Deus, não confesse para homem. Esquece essas tradições.
Porque toda vez que eu e você, é duro eu falar isso, eu nem queria entrar nesse assunto, mas eu sou obrigado a falar, porque se eu não falar, as pedras vão falar por mim, a palavra de Deus fala, e eu não quero que as pedras falem. Meus queridos, toda vez, eu não sei se você é católico ou não, mas se for, me perdoa do fundo do meu coração, não é com má intenção, mas se toda vez que você entrar na cabine ali, confessar para padre, você sabe o que você está dizendo ali? Que você não precisa de Deus, que você tem um homem, o homem é suficiente na sua vida. Infelizmente, às vezes você não sabia, mas a partir de agora você está sabendo, você já não é mais inocente. Até aqui Deus te deu como inocente, te levou como inocente, mas daqui em diante você já não é mais inocente. Toda vez, não estou falando mal do padre, nem da igreja, mas estou dizendo a prática ali praticada. Toda vez que nós praticamos essa prática, entramos numa cabine para confessar para um homem, você não ofendeu o padre, você é entre você e Deus, então o que você tem que fazer lá para confessar para padre? Você não tem que ir lá confessar para padre nenhum, e para homem nenhum, seja papa, padre, presidente, seja eu, seja quem for, pastor, quem for, nós não devemos confessar para pastor, para ninguém, nós devemos confessar somente para Deus. Ele é o único mediador, Jesus é o único salvador meu e seu, pessoal, amém? Então, quando a gente machucamos alguém, ou quando alguém nos machuca, nós temos sim que se entender com essa pessoa o mais rápido possível, a Bíblia aconselha. Mas depois que nós fizemos isso, nós devemos também consertar com Deus, se reconciliar com Deus. Agora, se a minha situação for só entre mim e Deus, então homem nenhum tem que ficar sabendo. Mateus 6:6 é dentro do meu quarto, é eu e Deus e ponto. É Deus e eu e acabou. Então é isso, meus queridos. Eu não queria ter entrado nesse assunto. Eu estou omitindo socorro para você, que às vezes você na tua inocência não sabe. Mas agora, Deus não tem você a partir de agora como inocente. Até aqui, Ele não vai levar em consideração o que você fez, mas daqui em diante, Ele vai. A mim e a você. Então vamos confessar para Deus, vamos pedir perdão para Deus, vamos entregar o nosso coração a Jesus, que Ele é só o único mediador, é o único salvador pessoal, meu, seu. Vamos deixar essa prática de lado. Vamos abrir Isaías 55, capítulo 55, versículo 7. Achou? Agora vamos ver o que Deus espera de mim e de você. Isaías 55, capítulo 55, versículo 7. Deixe o perverso, olha só, o seu caminho, deixe o perverso o seu caminho, olha só, o ínico, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volta-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Olha que palavras de conforto que Deus nos deixa aqui hoje. Deus quer nos salvar, Ele quer nos perdoar, Ele é rico em perdoar. Às vezes a pessoa fala assim, mas missionário Marcos, quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7? Isso é lei de judeus, 70 vezes 7. Nós não, eles viviam limitado a tudo. Eles viviam limitado a dar um bom dia, a dar um joinha, a de ajudar o próximo. Eles viviam todas as suas limitações, porque o egoísmo deles estava acima de tudo, acima de todos eles. Mas nós não, amém? Nós temos que abraçar bastante. Nós temos que perdoar bastante, nós temos que confessar bastante, nós temos que ser livres de perdoar, livres com nossos irmãos, com nossos parentes, com o nosso local de trabalho. Nós temos que estar em paz, né? Então é isso. Isaías vem falando o quê? Que deixe o perverso o seu caminho, porque Jesus, Deus está louco para perdoá-lo. Não importa o que você fez até aqui, se você roubou, maltratou, usou droga, vício, não importa. Se você pisou na bola com Deus, não importa. Nós vimos aqui, Miqueias vai dizer para nós que Deus está louco a te perdoar e a me perdoar e pegar o nosso pecado, fiar dentro do saco, amarrar assim e jogar dentro do mar e ali colocar uma plaquinha, né? Jogar na profundeza do mar e ali colocar uma plaquinha: proibido
pescar, amém? Proibido pescar. Esse é o nosso Deus. Ele joga o nosso pecado na profundeza do mar, aonde o ser humano nunca pode ir lá resgatar aquele pecado, amém? E ainda põe uma plaquinha, proibido pescar. Deus é bom, meus irmãos, Deus é bom. Então, aqui terminamos nossos estudos. Aqui nós terminamos o estudo de hoje. Espero que você goste, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido, que é o principal. Agora vamos colocar em prática e vamos também transmitir a outras pessoas, tá bom? Se inscreva no canal, dê o seu like e compartilha com outras pessoas, tá joia? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Não ponha tua cabeça no travesseiro antes de resolver com Deus. Resolva com teu irmão, resolva com Deus, tenha a tua vida em paz diante de Deus, liberte-te, liberte. Às vezes isso que está te segurando, às vezes o desemprego, às vezes essa situação, é porque você está com alguma mágoa no teu coração. Eu sei, alguém te feriu, alguém te machucou, eu entendo, eu compreendo a sua dor, porque também fizeram isso comigo, mas também nós temos que pensar o seguinte: será que eu também não magoei? Será que eu também não machuquei? Então é isso que nós temos que também entender. Então, meus queridos, é isso que eu quero deixar para vocês nesse estudo de hoje. Que Deus esteja com cada um de vocês, os abençoando, os guardando. E vamos confessar só para Deus. E se nós ofender nossos irmãos, nosso irmão, mas vamos deixar também os nossos maus caminhos. E a partir de hoje, Deus é contigo. E a partir de hoje, Deus espera fazer você uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, tá bom? E que fique com Deus. Shalom. Até a próxima.